Olá pessoal, tudo bem? Nesta semana estaremos começando o capítulo 11, a importância do ar para os seres vivos. Então pegue o seu livro de ciências, página 140 e acompanhe a explicação. Os principais gases que compõem o ar atmosférico são o nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Isso você já sabe. Sabe também que eles são extremamente importantes para a vida na Terra. O oxigênio é o gás utilizado na respiração da maioria dos seres vivos. O nitrogênio é incorporado nas cadeias alimentares ao ser fixado por seres microscópicos, bactérias, em compostos nitrogenados, que serão absorvidos pelas plantas e repassados para os outros organismos da cadeia alimentar. O gás carbônico é utilizado pelas plantas para o processo de fotossíntese, do qual resultam o oxigênio e a glicose. E também é o gás responsável pelo efeito estufa, ou seja, pela manutenção da temperatura terrestre em níveis que permitam a existência da vida. Mas como os animais e as plantas absorvem o ar? Os animais mais complexos têm órgãos especializados em absorver o oxigênio. Os peixes, crustáceos e os moluscos o fazem por meio da troca de gases em suas brânquias. No processo, o oxigênio da água é absorvido e incorporado à corrente sanguínea do animal, e o gás carbônico é lançado na água. Os anfíbios, como rãs, sapos e salamandras, realizam trocas gasosas através da pele fina e úmida e pelos pulmões. Em relação aos peixes, a água entra pela boca e sai pelo opérculo, passando pelas brânquias, as quais são muito irrigadas por vasos sanguíneos. Então, observe aqui no desenho, tá? Deixa eu mostrar para vocês. A água entra pela boca, olha a setinha indicando, a água entra pela boca, tá? Passa pelas brânquias, tá aqui em vermelho, tá? E sai pelo opérculo. Opérculo, nos peixes ósseos, é essa capinha aqui, ó, ok? Que protege as brânquias. Os peixes cartilaginosos não têm o opérculo, tá? Então, quem são os peixes cartilaginosos? São os tubarões, as arraias. Então, existem aqui, no caso desses animais, olha, as fendas branquiais, tá? Não tem aquela capinha, né, o opérculo, aquela capinha protetora das brânquias. No entanto, para muitos vertebrados, os órgãos especializados na respiração são os pulmões, espécies de bolsas que se enchem de ar atmosférico e onde ocorrem as trocas do oxigênio e do gás carbônico. Até mesmo as tartarugas marinhas, as baleias e os golfinhos são animais dotados de pulmões e por isso precisam retornar à superfície várias vezes para respirar. As plantas têm pequeninos poros chamados estômatos, localizados geralmente na superfície inferior da folha. Então, observe aqui. Essa estrutura aqui é chamada de estômato, ok? Então, você observa essa estrutura numa imagem de microscópio. Através deles, a planta libera o gás carbônico no ar e absorve o oxigênio enquanto respira. Os estômatos. Os estômatos também são importantes na eliminação do vapor de água. Então, observe aqui no texto, né? Então, na eliminação do vapor de água. Por isso, as plantas que vivem em locais muito quentes, onde pode haver muita perda de água, elas abrem os estômatos somente durante a noite, quando a perda de água por evaporação é menor. Agora vamos conhecer algumas adaptações dos seres vivos ao voo. Primeiramente das aves. Quando pensamos em animais que voam, logo nos lembramos das aves, embora nem todas possam voar. A estrutura corporal desses seres é a aerodinâmica, ou seja, possibilita que vençam a resistência do ar e se desloquem facilmente em voo,
com uma considerável economia de energia. O crânio das aves é pequeno e leve. O bico e as asas compõem um eficiente aparato para quebrar a resistência do ar. Além disso, os ossos das aves são porosos e os espaços são preenchidos pelo ar, sendo por isso chamados de ossos pneumáticos. As aves também têm sacos aéreos, uma estrutura que participa do processo respiratório e também diminui a densidade desses animais, permitindo que eles se mantenham no ar. Elas também não têm dentes e bexiga, adaptação que possibilita uma redução considerável do peso corporal. A musculatura responsável por movimentar as asas é muito desenvolvida e por isso a parte óssea que sustenta esses músculos, chamado externo, é maior nas aves que podem voar. Agora vamos conhecer a adaptação dos seres vivos ao voo em relação aos mamíferos. Quais são? Os morcegos têm uma membrana entre suas falanges, a qual se estende até a lateral do corpo e os membros inferiores, permitindo que esses animais voem. Eles podem ser insetívoros, frugívoros ou hematófagos. Os insetívoros podem capturar os insetos que servirão de alimento em pleno voo. Os frugívoros podem alcançar frutos que estão mais altos graças a essa capacidade. E os hematófagos podem procurar suas presas com mais facilidade porque se deslocam facilmente por grandes distâncias. Existem outros mamíferos que desenvolveram a capacidade de realizar o voo planado, ou seja, eles têm membranas que aumentam a resistência do ar em relação a seus corpos. Na maioria dos casos, esses animais se alimentam de frutos que estão em árvores altas e a capacidade de planar permite que se desloquem de uma árvore para outra, sem precisar descer e subir novamente, uma estratégia importante para economizar energia, como fazem os esquilos voadores da espécie Glaucomys volans. Mas essas adaptações também são muito eficientes na defesa contra predadores, pois a fuga em caso de perigo é muito facilitada. Peixes. Peixes voadores? Sim, existe uma espécie de peixe que é encontrada desde o Panamá até a América do Sul. O Gasteropelecus sternicla. Ele tem barbatanas peitorais muito desenvolvidas, com uma forte musculatura que se movimenta e permite que esse animal explore a capacidade de voar para fugir de predadores, alçando o voo por alguns metros de distância. O Exocoetus volitans é outra espécie de peixe voador. É encontrado em águas tropicais e tem uma barbatana que se abre na lateral do seu corpo, como dois leques, permitindo que ele plane no ar. Essa adaptação é muito importante para que esse animal escape do ataque dos seus predadores, principalmente golfinhos, tubarões e peixes maiores. Rã voadora? Isso mesmo, rã voadora. Algumas espécies de rãs são dotadas de membranas entre os dedos das patas anteriores e posteriores, que permitem que esses animais pairem livremente no ar, deslocando-se de uma árvore para outra em segurança, como é o caso da Rhacophorus pardalis, uma espécie encontrada na ilha de Bornéu, localizada no continente asiático. Répteis voadoras? Ah, essa já é demais, mas existem répteis voadores. No sudeste da Ásia, existe uma espécie de lagarto, o Draco volans, que vive em árvores altas e faz os ninhos no chão. Eles têm membranas entre as patas e também sobre o corpo, que formam um semicírculo desde a cabeça desses animais até o início da cauda. A capacidade de planar desses animais possibilita um deslocamento por cerca de 100 metros, e assim essa adaptação permite que eles escapem dos predadores. Uma espécie de serpente, a Chrysopelea ornata, também é conhecida por ser capaz de realizar um deslocamento aéreo interessante.
Encontrada no sudoeste asiático, nas ilhas Melanésias e Índia, essas serpentes têm a interessante capacidade de achatar o corpo, ficando 2 vezes mais largas e aumentando sua área de contato com o ar. Embora não tenham estruturas parecidas com asas, elas podem controlar sua direção realizando movimentos como se estivessem rastejando. Agora vamos conhecer algumas das adaptações das plantas ao voo, as sementes voadoras. Algumas plantas apresentam sementes que são dispersas pelo vento. Muitas, como o dente de leão, são leves e facilmente levadas por longas distâncias. As sementes de ipê são geradas dentro de vagens. O que são vagens? Essa estrutura aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, é um fruto, tá? É um fruto chamado seco. Então, nós temos aqui no ipê as flores que estão em rosa e essas estruturas aqui são os frutos. Eles se rompem quando eles estão maduros e liberam as sementes que são carregadas pelo ar, ok? Outras espécies produzem sementes dentro de estruturas parecidas com asas, que aumentam o contato com o ar e podem ser levadas para outros locais. Então, pessoal, terminamos a nossa videoaula. Assuntos bem interessantes, não? Desejo a todos vocês uma excelente semana. Façam as atividades propostas no material de apoio e espero encontrá-los na nossa sala de aula virtual. Fiquem com Deus. Até a próxima!